Dias atrás, eu estava assistindo mais uma vez a um ótimo documentário a respeito do Mussum e eu lembrei que eu nunca falei dele aqui no canal. Vou fazer isso agora, porque o canal é meu e eu falo a respeito de quem eu bem entender. Então, nesse vídeo, eu vou falar a respeito da imensa falta que o Mussum faz. É mais um capítulo da série Que Falta Faz aqui no meu canal. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma oportunidade espetacular para você. Mês de Natal. Estamos no mês de Natal. E a editora Belas Letras vai te dar um presente incrível. Depois do enorme sucesso que foi a Black Friday, a editora Belas Letras resolveu prolongar a promoção dela com descontos espetaculares nos melhores livros que ela tem. A editora está dando 25% de desconto. E eu vou além, meu amigo e minha amiga. Se você clicar abaixo e finalizar a compra dos livros com o nosso cupom Regis Tadeu Indica tudo junto, você vai ter também o nosso desconto. Ou seja, você vai adquirir uns livros maravilhosos com praticamente 35% de desconto. E os livros são espetaculares. A maravilhosa biografia do Elvis Presley, O Último Trem para Memphis, que também você pode adquirir juntando os dois descontos com 35% de desconto, cara. Agora, tem dois itens que eu tenho que dar um destaque, meu amigo e minha amiga. Se você gosta muito de Beatles e você quer presentear alguém que você ama ou quer presentear a si mesmo, não perca a oportunidade de adquirir a versão em brochura do box Beatles Tune-In, que está completamente esgotado e que traz a primeira parte da trilogia da biografia dos Beatles, contando a história da banda que até então ninguém conhecia, a verdadeira história. Essa edição econômica, ela tem todos os textos, tem todas as fotos, e se você usar o desconto da editora Belas Letras, mais o nosso cupom, né, preenchendo com Regis Tadeu Indica tudo junto, você vai adquirir essa edição incrível com 35% de desconto, cara. Você não pode perder essa oportunidade. Aquele maravilhoso box do Paul McCartney, As Letras, espetacular. Você também, usando os dois descontos, você vai ter uma economia de R$210, cara, na aquisição dessas obras-primas incríveis. Tem a caixa Led Zeppelin Legends, que vem com um livro espetacular chamado Stairway to Heaven, escrito pelo Richard Cole. Nessa caixa vem também um copo exclusivo, vem um fanzine, vem um monte de coisas bacanas. Juntando os dois descontos, você vai economizar R$100. Tem também o ótimo livro Iron Man, que é a autobiografia do Tony Iommi, do Black Sabbath, e também tem o álbum por álbum do Iron Maiden, cara. São livros incríveis que você, usando o nosso cupom de desconto com o Regis Tadeu Indica tudo junto, mais o desconto da editora, você também vai adquirir esses livros com praticamente 35% de desconto. Então, não perca essa oportunidade de passar o Natal lendo livros incríveis e presenteando a quem você ama. Tá legal? Não perca essa oportunidade. Vamos seguir aqui com o nosso papo. Meu amigo e minha amiga, há uns dias atrás eu estava reassistindo, né, o documentário a respeito do Mussum, um documentário incrível chamado Um Filme do Cacildes, né? E eu fiquei pensando, falei, pô, eu nunca fiz um vídeo a respeito do Mussum. Então, eu resolvi fazer esse vídeo que você vai assistir agora, né? E afinal de contas, o canal é meu e eu falo a respeito de quem eu bem entender, né? Fica o pessoal aí nos comentários dizendo, por que você falou disso? Por que você falou daquilo? A resposta é simples, o canal é meu e eu falo do que eu quiser, né? Se você não quiser que eu fale de um determinado assunto, você monta o teu próprio canal e fala do que você bem entender. Aqui, quem manda sou eu, né? Só para dar um toque. E
O Mussum, ele foi um dos personagens mais identificados com a cultura popular brasileira em todos os tempos. Poucos conseguiram ter o alcance que o Mussum teve, que o Antônio Carlos. Já vou contar essa história aí. O Mussum, ele foi uma enorme referência da comédia nacional e um dos pouquíssimos comediantes pretos que tiveram um grande destaque, exatamente nessa história da cultura brasileira. E ele teve um destaque como comediante e como músico, porque ele foi integrante do espetacular Originais do Samba. Assistindo novamente esse documentário, inclusive eu recomendo muito que você assista esse, chama-se, o nome todo é Mussum, um filme do Cacildes, um documentário dirigido pela Suzana Lira e que tem inclusive a narração do Lázaro Ramos. E esse documentário é muito legal, cara, porque ele simula a narrativa de um filme científico para mostrar exatamente como o Mussum foi um personagem fascinante na história da TV brasileira e também da música brasileira, mostrando como ele fazia graça, como ele era irônico e também mostra um lado da consciência social do Mussum que influenciou muita gente. Aliás, ele influenciou muita gente na TV, na música e nas atitudes dele. O Mussum, ele construiu uma trajetória tão improvável quanto maravilhosa. Primeiro, como sambista, inclusive, eu tenho que falar isso, até o momento em que o Mussum ficou nos Originais do Samba, quando ele saiu ali no início dos anos 80, o Mussum e os seus amigos de grupo jamais fizeram uma única música ruim que fosse. E, se a gente voltar um pouquinho atrás, os Originais do Samba fizeram um sucesso imenso. E 3 desses imensos sucessos se tornaram, para mim, clássicos indiscutíveis da música brasileira. Tragédia no Fundo do Mar, Do Lado Direito da Rua Direita e Esperanças Perdidas. 3 sambas clássicos, indiscutíveis. E muito do que o Mussum sempre mostrou veio do fato dele ter vindo de uma família muito humilde da periferia do Rio de Janeiro, e esse berço deu a ele, de uma certa forma, uma eletricidade necessária para ele poder sobreviver. Tanto que ele era adolescente nos anos 50, e essa eletricidade levou ele, por exemplo, a servir durante muitos anos na aeronáutica. Pouca gente sabe disso. Quando você vai assistir o documentário, você vai perceber isso. E, ao mesmo tempo, ele começou uma carreira musical ali no início dos anos 60, quando ele criou, junto com alguns amigos dele, inclusive todo mundo ligado na época às escolas de samba, ele montou um grupo no qual ele era ainda conhecido como Antônio Carlos. Ele era tocador de reco-reco da Estação Primeira de Mangueira, e ele era conhecido como Carlinhos da Mangueira, ou Carlinhos Reco-Reco. E então, junto com os amigos dele, ele montou um grupo chamado Os 7 Modernos do Samba. E começaram a tocar onde dava, né? Só que a história deles virou para melhor quando o Mussum e os seus amigos, eles foram contratados em 1961 pelo lendário Rei da Noite carioca, que era o Carlos Machado. E eles logo passaram a se apresentar em teatros mais finos, em boates mais elegantes, em shows, em festas, aquela coisa toda. Inclusive, aquelas boates elegantes do Rio de Janeiro e de São Paulo tiveram vários shows dos 7 Modernos do Samba. Inclusive, eles eram uma presença constante lá no Golden Room, que era uma boate chiquérrima ali no Hotel Copacabana Palace, que era só para ricaços. Foi então que em 1965, não se sabe muito bem porquê, eles resolveram trocar de nome e eles assumiram Os Originais do Samba. E aí os shows
dos originais do samba, eles já eram marcados naquela época por todas as características que o grupo manteve durante décadas, sabe? Principalmente enquanto o Mussum foi integrante, cara. Que era uma alegria e uma espontaneidade, assim, daquelas rodas de samba. Os caras levavam isso pro palco, tudo era muito dançante, eles mesmos faziam coreografias, tinha muita percussão e tinha uma vibe coletiva ali, você tá entendendo? Um monte de improviso, assim, era, sabe, aquela distribuição de simpatia absurda. E essa coisa coletiva, ela era também característica do canto dos originais do samba. Já eu te explico a respeito disso. Então, quando eles começaram a fazer os shows, aconteceu um lance muito legal, talvez até pela influência do próprio Carlos Machado. O Mussum e os amigos dele, eles emplacaram uma participação constante num programa da TV Globo da época, 1966, que era um programa humorístico chamado Bairro Feliz, que era um programa feito ao vivo, e os originais do samba era o grupo de apoio de um personagem vivido ali pelo genial Grande Otelo. Então, como eu falei, esse programa ele ia ao ar ao vivo, então ele misturava música, misturava humor, e lá estava o cabo Antônio Carlos da Aeronáutica, você tá entendendo? Inclusive, ele passava o tempo todo tentando se esconder, se manter assim muito discreto, escondido ali na cena. Por quê? Porque ele participava do programa sem autorização dos superiores dele da Aeronáutica. Só que isso durou até o dia em que o Mussum, ou melhor, o Antônio Carlos, ainda Antônio Carlos, teve um ataque de riso durante uma cena do programa em que o Grande Otelo ele deixou cair um livro que era o livro onde estava o script do que ele tinha falado, porque ele não decorava absolutamente nada. E aí o Antônio Carlos teve um ataque de riso absurdo ali no ar, ao vivo, e aí o Grande Otelo ele ficou meio perdido e ele olhou pro Antônio Carlos e falou: "O que é que foi? Você tá entendendo? O que foi? Você tá rindo do quê, ô Mussum?" Cara, e a plateia caiu na gargalhada. Por quê? Porque Mussum, cara, era um tipo de uma enguia preta, totalmente lisa. E aí, todo mundo gargalhou. Até então, Antônio Carlos passou semanas putíssimo da vida por causa desse apelido que o Grande Otelo tinha colocado nele, até que ele percebeu que não ia ter jeito, que todo mundo, os colegas, os amigos, todo mundo começou a chamar o Antônio Carlos de Mussum. Quando ele percebeu que não adiantava brigar contra o apelido, e na verdade você sabe que o apelido ele pega exatamente quando a pessoa fica brava com o apelido, aí que pega mesmo, né? Então quando ele percebeu que o apelido já tinha pegado, ele resolveu o quê? Assumir o nome e adotou esse nome como o novo nome artístico, né? Então passou a ser Mussum. E por que o Mussum tinha um jeito de contador de piadas, era um cara muito comunicativo e dono de um excelente humor? Não demorou para que na época ele tenha sido convidado pelo Chico Anísio, exatamente ali em 67, se não me engano, para trabalhar na TV Tupi, onde ele participou do programa Escolinha do Professor Raimundo. Que já existia desde aquela época. E aí foi quando o Mussum, cara, ele criou uma maneira muito esquisita de falar. Porque as palavras, qualquer coisa que ele falava, a última sílaba terminava em is, né? Matematics, né? Aritmetics, né? O temps, tá chuvoses. E aí, cara, ele criou essa linguagem absolutamente característica, personalíssima, que acabou virando a marca registrada dele. E aí depois o Mussum ele foi participar de alguns programas na TV Excelsior, na TV Record, ali no início dos anos 70, que foi quando ele contracenou pela primeira vez com o Renato Aragão, que fazia o papel de Didi, e com um outro ator chamado Manfred Santana, que fazia o papel de Dedé, num programa chamado Os Insociáveis, que
você sabe muito bem, foi o embrião do que viria a ser anos depois os Trapalhões. E como os resultados da presença cênica do Mussum, da maneira dele falar, foi super positiva, o Mussum foi contratado e acabou fazendo parte desse trio. E aí o Mussum, em 1974, esse trio, ele foi para a TV Tupi para estrear um programa que tinha acho que umas 3 horas de duração, já com o nome estabelecido de Os Trapalhões, e tinha inclusive um novo integrante, que era um comediante mineiro chamado Mauro Gonçalves, que acabou virando o Zacarias, né? E aí o quarteto que a gente aprendeu a amar estava formado. E esse programa, ele ficou... Você tem uma ideia? Os Trapalhões ficaram no ar com episódios inéditos até 1994, que foi quando o Mussum morreu. Acho que uns 2, 3 anos depois do Zacarias. Só que essa história dos Trapalhões, a maioria das pessoas já sabe, talvez até eu faça um vídeo a respeito de várias histórias de bastidores que eu sei dos Trapalhões, cara, lá no meu clube de membros VIP. É exatamente um local cheio de vídeos inéditos e exclusivos, mas só para quem é sócio. E você pode ficar sócio clicando aqui embaixo na descrição do vídeo em Seja Membro, e aí você vai escolher teu plano. E lá tem séries novas, tem apostas que você não sabe exclusivo, tem um monte de desconto dos nossos parceiros, você pode assistir shows na faixa, frequentar bastidores, aquela coisa toda. Então lá uma hora eu vou fazer um vídeo a respeito das histórias de bastidores dos Trapalhões, mas é um conteúdo que vai estar exclusivo só para quem é sócio. Você vai clicar aqui embaixo em Seja Membro e vai escolher teu plano e vai aproveitar. Mas essa história dos Trapalhões, isso é uma outra história. Eu quero voltar um pouquinho no tempo e falar um pouco do Mussum como músico. Por quê, cara? Porque ele continuou conciliando tudo isso que estava acontecendo com ele, com os Trapalhões, com essa vida dele na TV, ele continuou conciliando isso com os originais do samba. Tanto que, inclusive, os originais do samba, eles estrearam em disco em 1968, inclusive um LP que eu estou atrás há muitos anos, disco chamado Baden, Márcia e os Originais do Samba, chama Show Recital, né, que foi gravado ao vivo. Inclusive, eles estavam acompanhando a cantora Márcia, que, para quem não sabe, foi a esposa do Silvio Luiz, aquele narrador esportivo exatamente, e acompanhando o Baden Powell. Descasso, tô atrás desse disco há muitos anos. Mas enfim, depois eles se apresentaram junto com Elis Regina num festival que chamava Primeira Bienal do Samba. Os originais acompanharam a Elis Regina numa música chamada Lapinha, que inclusive ganhou esse festival. E porque eles ganharam esse festival, tiveram uma visibilidade muito grande, a RCA foi lá e contratou os originais do samba. E eles lançaram em 1969 o primeiro disco, que é sensacional, que eu tenho inclusive, disco raríssimo, que é esse aqui, ó, chamado Originais do Samba. Inclusive o grande sucesso desse disco, cara, foi a Cadê Tereza, que era uma canção que tinha sido composta pelo Jorge Ben. Esse disco aqui, disco incrível. E aí a carreira deslanchou. Por quê que eu digo que deslanchou a carreira dos Originais do Samba? Porque eles lançaram esse disco e aí a RCA sacou que sacou de uma maneira muito hábil, vamos dizer assim, que o grupo era um grupo diferente. Então, assim, dentro do possível, a RCA trabalhou bastante para que várias canções do grupo passassem a entrar nas programações das rádios, cara. Por quê? Porque na época, as rádios, elas eram muito mais propensas a tocar samba dos sambistas individuais, não dos grupos. E de uma certa forma, driblar esse costume que as rádios tinham era fundamental para o sucesso dos Originais do Samba. E foi isso que a RCA fez, cara. E como é que eles fizeram isso? Eu vou te explicar. Eles insistiram com os programadores que os Originais do Samba era um modelo musical de samba completamente diferente e teria um sucesso muito grande. Por quê? Porque o som do grupo tinha uma receita, assim, certeira, tá? Por quê? Porque não tinha um vocalista principal, todo mundo cantava meio junto e o grupo ele soava como se fosse uma equipe trabalhando ao mesmo tempo, em prol exatamente de um samba que era muito popular, né? O som que eles faziam, e evidentemente que era um som extremamente comercial. E aí,
quando eles emplacaram o sucesso com Cadê Teresa, e aí eles foram soltando os outros discos na sequência, e eu ouvi esses discos, mas ouvi muito, principalmente ali na segunda metade dos anos 70, quando a minha cabeça roqueira se abriu para a música brasileira. Que, aliás, é uma história que eu já contei em outros vídeos aqui. Então, o que acontece? Aí eu comecei a ir atrás dos discos originais do samba. Eu achei esse o primeiro, né, que é o Originais do Samba. Aí encontrei esse aqui, cara, que é o Samba é de Lei, tá? De 1970, um disco sensacional. Também achei esse, que é maravilhoso, o Samba é a Corda, os Originais é a Caçamba, de 1972, tá? O Pra Que Tristeza, que é esse aqui, ó, espetacular. Esse aqui é o que tem Assassinar que tem o Tragédia no Fundo do Mar, que a gente chamava de Assassinar o Camarão. Esse disco aqui maravilhoso, o Pra Que Tristeza, de 74, comprei também. Esses discos são todos da época, tá? Esse aqui, que é também maravilhoso, que é o Alegria de Sambar, de 1975. E como eu falei para você, meu amigo e minha amiga, eu ainda tô atrás do disco do Baden, a Márcia e os Originais do Samba. Eu tô atrás do Originais do Samba, volume 2, que também foi lançado em 1979. Tô atrás do Samba Exportação, de 1971. Tô atrás do É Preciso Cantar, de 73, do Inverso em Prosa, de 76. Tem um outro também que eu também não encontro, que chama Os Bons Sambistas Vão Voltar, de 1977. O Aniversário do Tarzan, 78. E tem o Clima Total, de 79. Por que eu tô atrás desses discos? Porque esses discos são sensacionais, e toda vez que eu encontro, nas raras vezes em que eu encontro esses discos estão em mau estado. Tá? Uma hora eu vou encontrar. E recentemente eu encontrei um dos 3 discos, raríssimos, 3 discos solos do Mussum em carreira solo. Esse aqui, ó, o Mussum, de 1986. Inclusive, autografado pelo próprio Mussum, cara. Incrível, né? E eu também tô atrás dos outros 2 discos solos dele. Todos chamados Mussum, um de 1980 e um de 1983. É só que o Mussum era um cara muito inquieto, e ele também sentiu, numa determinada hora, que era o momento de ele cair fora dos Originais do Samba. E ele fez isso em 1981, já que ele não aguentava mais ver o público ir ao show dos Originais do Samba, muito mais para ouvir as piadas que ele contava no show do que propriamente ouvir a música, cara. E aí, a gota d'água disso foi um show que os Originais do Samba fizeram no interior de São Paulo, quando o show foi anunciado pelo contratante como o Trapalhão Mussum e os Originais do Samba. Aí pra ele falou assim, não, cara, chega, deu, ele deu um basta. E é importante falar, cara, que mesmo com toda essa trajetória junto com os Trapalhões, Originais do Samba, o Mussum, ele jamais abandonou uma das grandes paixões da vida dele, que era a Escola de Samba da Mangueira. Tanto que, inclusive, todos os anos no carnaval, ele aparecia ali com destaque, no meio da ala das baianas. Por quê, cara? Porque ele era o diretor de harmonia daquela ala. Todo ano ele estava lá, ali no meio da avenida. E, além disso, em todas as apresentações que o Mussum fazia com os Trapalhões, cara, ele quase sempre se caracterizava no figurino dele com as cores da Mangueira, verde e rosa. E aí, infelizmente, em julho de 1994, se não me falha a memória, o Mussum, ele se submeteu a uma cirurgia para fazer uma espécie de um transplante de coração, né? Porque ele tinha uma como é que chama? De uma miocardiopatia, que fazia com que o coração dele ficasse inchado e comprometia o funcionamento dele. Ele acabou pegando uma infecção hospitalar e ele acabou morrendo ali aos 52 anos, se não me falha a memória, no dia 30 de julho de 1994. E encerrou-se a carreira e a vida de uma das figuras mais incríveis da história da música e da TV brasileira. Então, o Mussum, por tudo aquilo que ele foi, como comediante, como músico e como figura famosíssima e engajada, o Mussum faz muita falta nos dias de hoje. Pois é, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito dessa ausência do Mussum, que
certamente ele, se estivesse vivo, ele estaria aqui nos alegrando e nos alertando a respeito de muita coisa. Aqui nos comentários, deixa aqui a sua opinião a respeito do que você pensa do Mussum, do quanto ele representou, do quanto ele foi importante para a sua vida. E também não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal e clicar aqui embaixo em Seja Membro para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo Clube de Membros VIP, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.